Olá, gente! No exercício de hoje, iremos treinar perspectiva com um ponto de fuga. Então, aqui a gente tem uma legenda, ó. PF, ponto de fuga, daí tem as linhas de fuga, LH é linha do horizonte, PV é ponto de vista. Vamos para nossa aula, gente. Até! Olá, gente, tudo bem? E Opa, desculpa, foi a cadeira. Então, nosso vídeo de hoje, nós vamos treinar um pouquinho de perspectiva com um ponto de fuga. Meu Deus, o que é isso? Então, perspectiva é um recurso que a gente usa para desenhar, para criar um cenário, um lugar. Então, quando a gente assiste os animes lá ou lê os mangás, geralmente o cenário, o fundo, é bem realista, né? Enquanto as figuras, os personagens são mais simplificados. Então, perspectiva é o que eu vou tentar explicar aqui nesse desenho. Eu vou explicando e fazendo, tá? A gente vai ver algumas vezes essa perspectiva. Então, as perspectivas, a gente tem a linha do horizonte, ó. Então, quando você está andando de carro, por exemplo, na estrada, geralmente de carro, de ônibus só se você estiver andando lá na frente com o motorista. Então, aqui é a linha do horizonte. Então, aparece lá que a estrada não tem fim, né? Parece que ela está surgindo de um ponto, ó. Esse ponto da onde nasce a estrada é o que a gente chama de ponto de fuga. E aí desse ponto, a gente vê a continuação da estrada lá, ó. Tá? Parece que a estrada, todas as linhas dela convergem para esse ponto, ó. Então é como se estivessem saindo vários riscos desse ponto. Conseguem ver aqui na imagem? Como que tá aí para vocês, tá? Então, ó, vou reforçar aqui, ó. Então, a LH, a linha do horizonte, e o PF é ponto de fuga. Então, desse ponto, saem as linhas que vão, daí, por exemplo, lá na estrada, ó, a faixa, ó. Então, vou fazer uma linha aqui, ó. Como se tivesse a faixa de... Mas, na verdade, a faixa geralmente é contínua, né? Ó. Por exemplo, nessa estrada tem um poste lá, ó. Esse poste ele vai ter que seguir também esse, ó, essas linhas aqui, ó, que o outro poste lá. Quanto mais vai vindo para frente, maior vão ficando os postes lá. Daí você vai fazer lá os fios ligando, ó. Tá, eu fiz bem simplificado, não estão conseguindo entender? Dá pra ver aqui o desenho? Vou dar uma reforçada.
Deixa eu ver como que tá na filmagem. Acho que dá pra entender, né? Tá uma boa iluminação também. Tá, então. Tudo que tiver na frente fica maior. Tudo que tiver lá no fundo fica menor. Ó, então esses postes aqui já vão ter que ter mais detalhes, ó. Que eles estão na frente, então eles são maiores. E fazendo os fiozinhos lá ligando no poste. Tá? Por exemplo, se tiver uma árvore, desse lado vai ter árvores. Então a primeira árvore lá, pequena. A segunda um pouco maior, ó. Tem que ser. Elas são guiadas pelas linhas que saem do ponto de fuga. E ele é a guia pra gente entender o desenho, ó. Tá? Então, esse é o ponto de fuga. Então, a linha do horizonte, LH, ponto de fuga. E aqui estaria o carro lá, ó. Será que eu consigo me desenhar dentro do carro? Dirigindo? Eita, vamos ver se eu consigo, ó. Tá dentro do carro, dirigindo, painel. Aqui minha cabeça. Que estaria à frente do carro, né? Aqui o banco. Aqui o outro banco lá, ó. Porta. Janela. Entenderam? Então esse é o desenho que a gente vai fazer hoje. Então, gente, para o exercício de hoje, vamos usar folha sulfite, lápis, lapiseira, borracha e apontador. Materiais bem simples e régua. Quem quiser medir usando as réguas, pode também. Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer a linha do horizonte, folha sempre deitada. Desenha a linha do horizonte. Também é um estudo, tá? A gente vai fazer com um ponto de fuga centralizado, como eu fiz ali no desenho da estrada, ó. Então, nós temos a linha do horizonte, a LH, o ponto de fuga. E nesse desenho aqui, eu vou fazer a parte interna. Eu vou fazer o quarto. Um quarto. Tá? Então, essa aqui é a parede, ó. Ele é um pouquinho diferente daquele outro que eu mostrei, ó. Porque aqui a gente vai ter a parede, onde vai ter uma janela, ó. Então, aqui eu tenho uma janela nesse quarto. Tá? Essa parede, ela não vai sofrer muitas influências do ponto de fuga. Espera aí, só um pouquinho. Quer dizer, em partes ela não vai sofrer, né? Ó, mas ainda os pontos, as linhas saem desse ponto, ó. Então, temos aqui a janela. Temos então aqui a parede.
Então, aqui nós temos o teto, ó. Parte de cima do quarto. Aqui nós temos uma parede. E aqui nós temos outra parede, ó. Conseguem entender o desenho? Então, vou fazer aqui a janela. Esse desenho é mais para a gente estruturar e entender como que funciona o ponto de fuga, tá? A gente vai treinar um pouco mais ele. E a gente depois vai misturar o que a gente treinou do corpo com o ponto de fuga. Então, opa, desculpa, bati. Temos aqui a janela. Ele vai ser mais um esboço, tá? Pra gente tentar entender isso aqui, ó. Aqui nós temos uma poltrona. Uma poltrona. Fica bem embaixo dessa janela. Essa janela tem cortinas. A janela está aberta. Aqui nós temos os vidros. Vidros que se chamam? Tá, os vidros. Um desenho bem riscado, bem marcado. Ó, essa cortina ela tá aberta, gente. Tá? Tem um varalzinho ali em cima, não sei como se chama isso, mas que deixa a cortina não tá fechada. Então aqui, ó, a gente vai ter uma porta. Ó, essas linhas da porta, elas têm que seguir. Aqui a maçaneta. Ah, as linhas da porta tem que seguir as linhas de fuga aqui, ó. E até aqui para fazer a maçaneta, ó. Precisa seguir, ó. Tá, aqui tem uma porta. Aqui a gente tem, ó. E aqui também, ó, os móveis que foram aparecendo aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, uma estantezinha, ó. Não vai aparecer inteira ela, ó. Mas vejam que eu tô seguindo as linhas do ponto de fuga, ó. Tá? Ó. Bem em frente aqui, ó, a essa poltrona, a gente tem uma cama, ó. E a cama também segue as linhas do ponto de fuga, ó. É uma cama mais simples, ó. Tem aqui, ó, o colchão. Aqui os pés da cama, o colchão. Tá? E aqui, ó, nessa parede, também seguindo os pontos de fuga. Ó, sempre saindo do ponto, as linhas que seguem o ponto de fuga. Eu tenho uma estante. Não é nem um guarda-roupa, é uma estante mesmo. Tá? Então ela também tem que seguir as linhas ali do ponto de fuga lá, ó. Ela tem uma prateleira, tem duas, ó, sempre seguindo as linhas do ponto de fuga. 3, 4, ó. Tem que seguir as linhas do ponto de fuga, ó. Aqui a lateral dela. Então lá a poltrona. Ó, agora eu vou dando forma para esse meu desenho aqui, ó. Que fica em frente
a janela. Aqui é o forro, ó. Ó, o forro tem que seguir as linhas do ponto de fuga lá, ó. Aqui é o teto. Aqui nós temos uma lâmpada. Muito arriscado meu desenho, né? Fica confuso. Tá muito confuso? Falem. Não. Ai, às vezes eu arrisco muito, né? Tá, mas isso é só pra vocês entenderem. A gente depois vai fazer alguns outros exercícios de ponto de fuga. Ele é difícil, mas tem que se experimentando, né? Tem que ir fazendo pra ir compreendendo e entendendo o desenho. Tá, eu vou reforçar aqui alguns elementos que apareceram aqui no nosso desenho, como a estante. Ó, você pode fazer lá as prateleirinhas. Aqui uma prateleirinha lá, ó. Poltrona, a cama. A porta, a outra prateleira, né? As cortinas lá, ó. Tá bom? Então, fizemos da estrada. Consegue entender aqui da estrada, as árvores. É só um esboço, tá, gente? Esses desenhos aqui, eles não têm o objetivo de ser um desenho final, assim, é mais pra gente entender o conceito. Então, o que eu vou pedir pra vocês treinarem, desenha a estrada. Vocês podem treinar esse do quarto com a janela, fazendo as linhas de fuga. Qualquer dúvida que vocês tiverem neste exercício, ele é um pouquinho mais difícil, vocês podem me escrever, mandar mensagem. E é isso, gente. Obrigado e até mais.